Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre abdominoplastia. Então a cirurgia tem um nome meio complicado, mas que é uma cirurgia simples. Então o que é abdominoplastia, para que serve? A abdominoplastia é aquela cirurgia que é feita para retirada de excesso de pele. Pode ser um pequeno excesso de pele por uma pequena perda ponderal, uma pequena perda de peso, ou pode ser grandes excessos de pele por grandes perdas de peso, ou pós-gestações, tem pacientes que têm 2, 3, 4 filhos. E aí você consegue corrigir essa flacidez de pele, tirando o excesso, e em alguns casos você pode fazer algumas cirurgias associadas. Na abdominoplastia, por exemplo, além de retirar a pele, a gente consegue fazer a aplicatura dos músculos reto-abdominais. O pessoal fala, doutor, você vai costurar meu músculo? Sim, na abdominoplastia nós vamos costurar o músculo, prender, aproximar de novo os retos abdominais para você perder aquele abdômen protuso, né? Que às vezes o abdômen fica dilatado, mesmo a paciente sendo magrinha, porque os retos abdominais eles afastam na gestação para o neném crescer e depois eles não voltam 100%. Então às vezes não adianta ficar fazendo exercício que não vai resolver, você tem que prender esses músculos, fazer a aplicatura dos músculos retos abdominais. E isso só é possível através da abdominoplastia. Então, como você vai saber se o teu caso é de abdominoplastia ou de lipoaspiração? Bom, você tem que fazer uma consulta com o teu médico, o médico vai avaliar a tua quantidade de pele, se tem pele suficiente, se não tem pele suficiente, e aí vai definir se vai fazer uma abdominoplastia, em alguns casos é uma mini abdominoplastia, aquela cirurgia que não precisa mexer no umbigo, e em alguns casos é só uma lipoaspiração. Mas vamos falar hoje só sobre a abdominoplastia mesmo, tá? Então, como que é essa cirurgia? Bom, o médico vai definir um corte que vai ficar normalmente mais ou menos na linha onde é feita a cesariana. Se a paciente não tem cesárea, vai ser feito mais ou menos na mesma altura, que é uma linha que pode ser coberta com biquíni. Esse corte geralmente é um corte extenso, é um corte grande, mas é um corte que fica bastante oculto. Você pode cobrir com a calça, com biquíni, enfim. Se tiver que mexer no umbigo, vai ficar uma cicatriz em volta do umbigo também. Normalmente é uma cicatriz bastante discreta, mas a gente sempre avisa, alerta o paciente que o umbigo não vai ser mais igualzinho era antes, ele vai ter uma pequena diferença. Mas que o custo-benefício, quer dizer, o resultado no pós-operatório vai ser bom e que vale a pena. Você tem que avaliar se vale a pena ter essa cicatriz em volta do umbigo e esse corte embaixo, se essa troca vale a pena, mas normalmente vale a pena, tá? É uma cirurgia que tem um pós-operatório um pouco mais lento, um pouco mais demorado. A cirurgia em si é uma cirurgia mais demorada, pode levar até 3 horas, dependendo do caso. O paciente tem que ficar internado no hospital de um dia para o outro. E esse pós-operatório também é um pouco mais lento. Então, você vai usar algumas coisas parecidas com a lipoaspiração, quer dizer, vai usar uma cinta, vai fazer drenagem linfática, vai usar aquela meia, vai usar um remedinho para prevenir trombose. E algumas coisas são diferentes. Tem médicos que ainda usam dreno no pós-operatório, eu já não uso há bastante tempo, mas tem alguns médicos que usam. Você vai ter que usar aquela cinta, fazer todo aquele controle com aquela medicação para evitar trombose e fazer a drenagem linfática na maioria dos casos, tá? Não é uma cirurgia que costuma ser muito dolorida, na maior parte dos casos a cirurgia ela corre sem muita dor e na maior parte dos casos também o paciente volta às suas atividades do dia a dia com 15, no máximo 20 dias, quer dizer, dirigir, trabalhar, fazer pequenas atividades em casa já é possível a partir do 15º dia. Mas o resultado final da cirurgia, quer dizer, quando você vai ver que a cirurgia já teve o seu resultado a partir do 3º mês e pode levar até 6 meses para ocorrer sair todo o edema, todo o inchaço e que o paciente possa ver realmente o resultado da cirurgia. Então, se você está em dúvida, se você tem que fazer uma abdominoplastia, uma lipoaspiração, agende uma consulta e tire suas dúvidas com o seu médico, para que ele possa indicar a cirurgia de maneira correta.